Hoje venho falar-vos do segundo livro de literatura brasileira, que eu durante o mês de julho propus-me a mim ler livros de literatura brasileira, alguns clássicos. O primeiro foi Os Laços de Ternura da Clarice Lispector, já tem o vídeo no canal BookTube, e desta vez li o Dom Casmurro de Machado de Assis. É um livro que foi publicado em Portugal pela Guerra e Paz. É um livro que foi escrito no português da época, não foi adaptado ao português de Portugal. Machado de Assis nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e morreu em 1908. Por isso, toda a época e o português falado nesta época e escrito é o que está reproduzido neste livro. Eu gostei bastante. Foi um livro que tem uma história muito interessante, a maneira como está escrita também. Ele está dividido em capítulos muito pequenos, às vezes uma página. Há alguns capítulos que têm 10 ou 15 linhas só, e está escrito como se o personagem principal estivesse a falar com os leitores, se fosse tipo um diário ou uma coisa assim, que ele tivesse a falar diretamente para o leitor. E começamos a história. O personagem principal é o Bentinho, o Dom Casmurro, e começamos esta história com o Bento, já velho, que vive sozinho com um criado, e começa a contar a história dele desde que era novo até a altura em que está, até o presente. O livro pode-se dividir em várias partes. A primeira parte é uma parte em que ele apresenta os personagens. Os personagens são bastante ricos, faz muito lembrar, eu li algumas coisas, mas é verdade, faz muito lembrar a obra de Eça de Queiroz. Gosto um bocadinho mais de Eça de Queiroz. Acho que a obra de Eça de Queiroz está um bocadinho mais rebuscada e um bocadinho mais literária, se me faço entender. Mas esta obra de Machado de Assis está mais acessível do que o Eça de Queiroz. Acho que o Eça de Queiroz pode se tornar muito maçudo para algumas pessoas, e o Dom Casmurro não é o caso, porque se lê muito bem. De qualquer maneira, tem também aqueles núcleos de personagens. Tem o núcleo da casa do Bentinho, que é constituído pelo Bentinho, por ele próprio. Começa ele em adolescente, novinho, que vive com a mãe. A mãe é viúva, conta um bocadinho da história do pai dele. Ela vive com o tio, com o irmão, o tio do Bentinho, o tio Cosme. Também vive com uma prima, a prima Justina, que é azeda. É uma personagem engraçada nesse aspecto, porque tem sempre algo de negativo a dizer sobre qualquer assunto. E depois José Dias, que é um médico e que acaba por aconselhar muito o Bentinho, é muito ouvido pela mãe, por isso ele acaba de fazer ali um jogo, e ele vive de favores na casa da família. Depois temos do outro lado o casal Pádua, o Sr. Pádua e a Dona Fortunata, que têm uma filha e que vivem na casa ao lado do Bentinho. Eles até no muro abriram uma porta para ligarem uma casa, um quintal, digamos assim, um jardim ao outro. E de início a filha do Sr. Pádua e da Dona Fortunata, a Capitulina, mas chamam-lhe Capitu, e o Bentinho são os melhores amigos desde crianças, e depois começam a crescer, e essas brincadeiras acabam por envolvê-los, e principalmente a Capitu, que, como normalmente é nas raparigas, cresce um bocadinho mais depressa e começa-se a interessar pelo Bentinho. E o Bentinho
acaba por corresponder também. Só que, entretanto, existe um problema. E o problema é que a mãe prometeu, quando o Bentinho nasceu, prometeu, e a mãe é muito católica, é muito religiosa, e ela prometeu que o Bentinho iria estudar para um seminário e iria ser padre. Esta é a primeira parte do livro e todo o problema, porque depois, quando o Bentinho se apaixona pela Capitu, pronto, já não quer saber. De início ele até mais ou menos concorda em ir para o seminário, mas depois já não quer saber de seminário nenhum, ele quer a sua Capitu. Então é ali engendrado um esquema para que ele não vá para o seminário, mas acaba por ir para o seminário onde fica um ano, até conseguir finalmente ele e o José Dias e a Capitu, que depois se torna também muito amiga da mãe do Bentinho, lá conseguem que ele saia do seminário. A segunda parte depois, na minha opinião, é a parte em que depois ele já, a sua vida adulta, em que ele se afasta naturalmente, acaba por casar com a Capitu, vai viver para a sua casa e tem um casal amigo, a melhor amiga da Capitu, casa com um que acaba por ser o melhor amigo do Bentinho. Casam e as relações deles são ótimas. O outro casal tem uma menina e o casal Bentinho e Capitu têm um filho. A partir de agora, o que eu posso dizer pode ser um bocadinho spoiler, mas este livro já é tão antigo e tão... é um clássico, por isso acaba por não ser nada de surpresa. Qualquer resumo que vejam ou qualquer artigo que leiam sobre o Dom Casmurro acaba por referir o que eu vou dizer, e isto acaba também por ser um bocadinho a minha opinião. O final do livro acaba por ser um bocadinho, eu não vou dizer o final, mas acaba por ser um bocadinho... acaba por ter um assunto diferente da história e acaba por alterar o rumo à história, porque depois o amigo do Bentinho morre num acidente e a criança que é filha depois desse assunto, eles já nunca mais são os mesmos, porque ficam muito alterados por causa daquele assunto. Mas existe um problema. O filho do Bentinho e da Capitu, ao crescer, revela-se completamente igual ao amigo, fisicamente igual ao amigo. E então o Bentinho tem uma grande dúvida sobre... Uma dúvida não, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma, acho que ele tem uma certeza sobre quem é o pai do seu filho. E o pai do seu filho é o seu amigo. Não se sabe como é que aconteceu, nem porque é que aconteceu. Sabemos que há ali alguns problemas. Passado 2 anos eles ainda não conseguiram, ela ainda não tinha conseguido engravidar, e acaba por depois todo o objetivo do livro é para o Bentinho contar todo este drama, toda esta tragédia em que o seu filho não é seu, é filho do seu amigo Ezequiel. É uma história bastante interessante e, como eu já vos disse, muito bem contada, está muito bem escrito também. Gosto das partes em que a personagem fala com o leitor. Acaba por dizer, agora neste capítulo falei disto e no próximo capítulo vou falar de outra coisa. É bastante engraçado, não me incomodou nada este diálogo direto com o leitor, e acho que aproxima o leitor à história. Eu dei 4 estrelas a este livro.
Gostei bastante, como disse, não foi uma obra que me deslumbrasse e que me deixasse extasiado, daí não ter dado as 5 estrelas, mas foi uma obra que gostei bastante e que quero com certeza ler mais de Machado de Assis. Vou com certeza ler mais brevemente alguma obra de Machado de Assis. Porquê é que eu escolhi esta obra? No ano 2000, eu lembro-me de ter ido ao teatro, no Teatro Nacional, em Lisboa, se não me engano, e vi uma peça que se chamava-se Madame. E a peça tinha sido era uma peça original, escrito pela Maria Velho da Costa, e era interpretada por uma portuguesa e uma brasileira. A portuguesa era a Eunice Munhoz, a nossa Eunice Munhoz, e a brasileira era a Eva Wilma, também uma atriz de alto gabarito brasileira. E então elas faziam 2 personagens de 2 obras. A Eunice Munhoz fazia de Maria Eduarda, a personagem feminina principal dos Maias, e a Eva Wilma fazia de Capitu, a personagem feminina principal de Dom Casmurro. Eu achei muito engraçado e achei muito interessante a história. Elas encontram-se as duas em exílio, porque elas as duas, depois, como vemos nesta obra, o Bentinho acaba por mandar a mulher para a Europa, a mulher e o filho para a Europa, e também a Maria Eduarda dos Maias, depois da tragédia de descobrir que tinha tido uma relação incestuosa com o seu meio-irmão, também vai para Paris. E lá se encontram as duas, onde Capitu está com o seu filho e a Maria Eduarda está com um conhecido também. Só são 5 ou 6 personagens, acho que são elas as duas, é o filho, é um amigo da Maria Eduarda e são 2 criadas, uma criada de cada uma. E depois elas falam das suas vidas. Eu achei isso muito interessante, mas como não conhecia a obra do Machado de Assis, do Dom Casmurro, fiquei um bocadinho sem conhecer, mas é muito interessante. Sei que essa peça de teatro, o texto está publicado, por isso se tiverem curiosidade, procurem o livro Madame. Sei que está à venda na UC, por exemplo. Eu vou deixar o link para, se quiserem, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para, se quiserem, comprar pela UC. Acho muito interessante pegarem em 2 personagens de 2 clássicos, um português e outro brasileiro, e fazerem uma conversa, um seguimento dessa história. Acho que é bastante interessante e só hoje descobri que o livro tinha sido editado e vou mandá-lo vir, porque quero ler em breve também, no seguimento desta leitura do Dom Casmurro, de Machado de Assis. Espero que tenha vos deixado interessado com este clássico brasileiro. Espero que vos entusiasme para lerem também um bocadinho de obras brasileiras. Eu conheço muito pouco e agora em breve irei começar outra obra, mas nisso falaremos mais em frente. Digam-me se já leram, se gostaram, e até à próxima.